Agora nós seguimos com a repercussão dos ataques dos Estados Unidos ao Irã e também da reunião do Conselho de Segurança da ONU, agora conversando com o professor de Relações Internacionais, o Alexandre Coelho, que gentilmente nos atende mais uma vez aqui na programação da CNN. Professor, uma boa noite para o senhor, bem-vindo à programação especial em Breaking News por aqui. Boa noite, Estevão, é um prazer estar sempre com vocês aqui. Professor, agora há pouco, Donald Trump, o presidente americano, publicou em uma rede social e questionou o regime do Irã e até defendeu, mais cedo ainda essa publicação, ele fez uma outra agora há pouco falando dos ataques, mas mais cedo ele defendeu uma mudança no que considera Make Iran Great Again, ou MIGA, uma variação do movimento MAGA, né? Make America Great Again. Isso acaba falando a respeito do regime iraniano. Trump disse que é politicamente incorreto fazer essa afirmação, mas que uma mudança seria para beneficiar a população. O que isso pode trazer de impacto para o confronto que a gente vê que se acirra cada vez mais? Bom, entendo que um escalonamento maior e um acirramento na retórica de guerra, inclusive, e de vingança por parte do Irã, né? De retaliação por parte do Irã. Isso não vai mudar. Esse tipo de pronunciamento, na minha opinião, só piora, né, a situação. Bom, a experiência histórica tem demonstrado que, na tentativa de transformar o regime de outro país, transformar um país num regime democrático, por exemplo, principalmente os países ali do Oriente Médio ou países asiáticos, enfim, a experiência histórica tem mostrado que isso só tem resultado em mais caos e mais problema. Nós temos há diversos exemplos. O mais clássico e que sempre é citado entre os analistas, foi a invasão do Iraque, né, que não só na promessa de buscar armas de destruição em massa, que no final não existia, também de transformar o Iraque numa democracia, derrubando o regime autoritário e sangrento de Saddam Hussein. No entanto, não foi colocado nada no lugar, né? E o que resultou foi algo que consegue ser pior do que uma ditadura sangrenta à la Saddam Hussein, que é o próprio caos. Outros exemplos a gente tem e pode seguir, como o caso da Líbia na Primavera Árabe. Temos também a questão, por exemplo, de diversos outros países aí, tanto na África, no Oriente Médio e inclusive envolvendo o próprio Iraque, como eu acabei de citar há pouco. Então, quer dizer, acho muito difícil que a gente tenha qualquer tipo de resultado positivo desse tipo de declaração, né? É como aquela declaração que o Trump fez há um tempo atrás de transformar a faixa de Gaza num resort, né? Professor, eu acho que a gente teve uma variação no seu sinal. Não sei se o professor está me escutando ainda. Estou escutando sim. Não, ok. Professor, eu até continuo também aqui na nossa conversa falando sobre o que nós estávamos até exibindo anteriormente aqui na programação da CNN a respeito da repercussão do Conselho de Segurança da ONU, que ouviu hoje o embaixador israelense também do Irã, e as críticas foram bastante intensas. Por exemplo, o embaixador do Irã condenou os ataques e disse que os americanos sacrificaram a própria segurança para proteger Netanyahu. Essa afirmação abre um precedente para que nós possamos, talvez, nos próximos dias, ver ataques às bases militares que estão localizadas na região do Oriente Médio e que são de autoridade americana? Sim, abre essa possibilidade, né? É que, no meu entender, inclusive, já estava aberta assim que os Estados Unidos atacou as bases nucleares iranianas, né? As instalações nucleares iranianas. Eu tenho dito que um dos possíveis ataques é por meio das milícias no Iraque atacando aí as bases americanas. Veja, temos exemplos de ataques iranianos que conseguiram destruir ou conseguiram
pelo menos causar danos em bases americanas localizadas na Arábia Saudita, né? Então existem históricos de ataque às bases norte-americanas, né? A ver o quanto o Irã tem aí de munição ou de poderio militar para poder realizar esses ataques às bases americanas, né? Outro ponto também que a gente pode ter é econômico, com o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, ataques a ativos americanos e israelenses, uso de proxies e risco de internacionalização do conflito na medida em que ele se escala, né? Agora, gostaria apenas de fazer um parênteses, até para a gente ilustrar um pouco e continuar mantendo a perspectiva da análise, que é a seguinte: a gente deve lembrar que o Irã, o que está acontecendo hoje com o Irã também, tem um ponto de inflexão lá atrás, em 2023, com o ataque terrorista do Hamas. Então, apenas para a gente... Aquele ataque que aconteceu com o Hamas foi um ponto envolvendo o Hamas em território israelense, é um ponto de inflexão, na medida em que, após aquilo, diversos outros resultados, quer dizer, o mundo mudou de forma muito radical ali no Oriente Médio, né? A partir dali, Netanyahu conseguiu permanecer no poder, Netanyahu conseguiu para si um tipo de guerra prolongada a fim de se manter no poder, e dessa forma ele foi destruindo os principais aliados iranianos, como o Hezbollah, enfraquecendo o Hezbollah. Lembremos daquela operação envolvendo os pagers no Líbano, né? Destruindo e enfraquecendo o Hamas, bem como por meio, inclusive com uma forte ajuda da Turquia, não que isso tenha sido, na minha opinião, coordenado com a Turquia, mas de qualquer forma, com a forte ajuda da Turquia, conseguir enfraquecer a Síria, né? Derrubando Bashar al-Assad. Então, depois dessas operações, temos agora como um dos resultados os ataques às instalações nucleares iranianas, né? Quer dizer, o que Irã também está passando hoje é parte também de consequências do que ocorreu em 2023. Esse é um parênteses. Agora, realizando a análise específica, o que eu acabei de dizer é isso, quer dizer, vamos ter aí mais escalonamento, né? Infelizmente, acho muito difícil que, como o Trump disse, transformar o Irã numa democracia de uma hora para outra e que isso vai ser bom para o mundo inteiro. Acho que deve ser péssimo, porque a última experiência, uma das últimas experiências que foi com o Iraque, um fluxo migratório aí, Iraque e Primavera Árabe, o fluxo migratório para a Europa foi enorme, resultando numa grande crise migratória. E esse é só apenas uma das consequências negativas que eu estou citando aqui, dentre diversas outras, resultado aí da invasão norte-americana no Iraque e da ajuda norte-americana na Líbia, por exemplo. Professor, é muito importante isso que o senhor nos traz nessa conversa, principalmente a respeito da questão do Estreito de Hormuz e o possível impacto internacional na economia a partir dos barris de petróleo. E eu já volto a conversar com o senhor para trazer também uma informação importante, é que o parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. Esse que é um canal essencial, é por lá que passam cerca de 20% do petróleo mundial e mais ou menos 30% do gás global. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã e o Omã e é protegido pelos Estados Unidos por meio da 5ª Frota da Marinha Americana com base no Bahrein. O fechamento do local pode afetar diretamente a economia do mundo todo e essa decisão ainda tem que passar, lembramos aqui, pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e depois ainda ser aprovada pelo líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Nós inclusive separamos uma ilustração que mostra para nós onde que fica o Estreito de Hormuz. Ele tem cerca de 33 quilômetros, essa parte que é mais próxima, né, que é mais extensa
estreita ali, é a largura total, 33 quilômetros, e é, portanto, uma das principais ligações no Oriente Médio e, como eu falei anteriormente, por lá passam cerca de 20% do petróleo mundial. E por isso a gente olha com muita atenção para esse cenário, porque o impacto nisso tudo para fazer um caminho alternativo no Estreito Leste-Oeste é bastante custoso e traria um rescaldo na economia mundial muito grande. E, inclusive, até estou olhando aqui alguns indicadores financeiros, nós não tivemos um impacto muito forte ainda na abertura dos mercados. Estou aqui com a Bolsa de Xangai, que abre com uma variação de 3%, positiva neste momento, que por lá na China já estamos com os mercados abertos, não temos nenhum tipo de repercussão negativa até agora. Mas acredito que seja muito importante prestarmos atenção para as próximas horas para sabermos o que podemos encontrar por lá. Professor, o senhor acredita que o Ayatollah Ali Khamenei vai aceitar que o Estreito de Hormuz seja fechado após uma decisão, né, que o governo tem tentado articular depois dos ataques? Olha, é difícil da gente cravar qual deve ser a decisão dele. De qualquer forma, se for uma decisão para bloquear o Estreito de Hormuz, é porque o Irã está sob uma fortíssima pressão, é um ato de desespero, na minha opinião, porque pode ser, inclusive, um próprio tiro no pé, na medida em que, se você fecha ali o Estreito de Hormuz, começa que o primeiro prejudicado, o maior prejudicado, entendo eu, é a própria China. É a China que é o maior parceiro econômico do Irã, porque a China hoje importa praticamente em torno de mais de 30%, 40% do petróleo iraniano, que é produzido pelo Irã, né? Além disso, você tem ali a Arábia Saudita, você tem o Catar, enfim, o próprio Iraque, que são grandes fornecedores de petróleo para a China. Portanto, ao bloquear o Estreito de Hormuz, a China deve ser a maior prejudicada do ponto de vista econômico e depois a Ásia como um todo, né? A União Europeia pode ser um pouco prejudicada e os Estados Unidos em si não é prejudicado tanto quanto a China, porque os Estados Unidos hoje é autossuficiente em produção de petróleo, em produção de óleo, combustíveis, por causa da exploração de xisto, né? Então, os Estados Unidos não seria muito afetado. Bom, isso quando a gente analisa os países individualmente. Se a gente realizar uma análise de economia global, a economia toda, obviamente, vai ser impactada com o aumento do frete, do seguro, até porque é aumento do seguro aí do frete, né? Os navios vão ter de aumentar o seguro, quer dizer, para poder navegar. Uma das poucas saídas que tem pode ser ali pelo Golfo de Omã, se não estiver bloqueado. Agora, como você bem colocou, aumenta muito os custos se você for desovar ou se você for realizar o transporte saindo ali do Golfo de Omã, né? Não saindo, por exemplo, dos portos tradicionais dentro do Oriente Médio. Então, entendo que ele pode tomar essa decisão? É claro que sim. Agora, a gente deve lembrar que se ele tomar essa decisão, vai ser uma decisão realmente de desespero, mostrando aí que o Irã está numa posição realmente bem delicada. Talvez ele demore até para tomar uma decisão, a ver, por exemplo, com relação a outros ataques, por exemplo, de milícias em território iraquiano, ver aí como é que deve acontecer, as proxies iranianas, tais como o Hezbollah e também o Hamas. O Hamas, sinceramente, ele está muito enfraquecido, eu acho muito difícil. Mas o Hezbollah talvez possa aí entrar nessa guerra. Ou seja, acho que o líder iraniano deve demorar um pouco aí para tomar essa decisão, porque é uma decisão muito difícil para o Irã, né? E esse fechamento, professor, seria com navios militares, com a marinha iraniana? Pode haver algum tipo de tensão também em águas internacionais?
Pode ser, inclusive, não precisa ser nem mísseis de alto valor agregado, ou mísseis de alto valor tecnológico, pode ser por meio, inclusive, de embarcações iranianas. Se você afunda um navio ali, ou então utiliza alguma das minas que o Irã tem implantado ali no Estreito de Hormuz, já é provável, já é capaz de bloquear o Estreito de Hormuz, porque a largura, enfim, a passagem como até repetindo aqui, é um gargalo estratégico, né, muito estreito, digamos assim. De forma que tem em torno, acho que 50 quilômetros, eu não tenho aqui na minha cabeça a quilometragem desse estreito. Todavia, ele é muito pequeno, de forma que qualquer embarcação ali que afunde, ou qualquer mina marítima que o Irã, inclusive, já implantou, tem ali disparada, pode provocar facilmente o bloqueio do estreito, né? Veja, no canal de Suez, alguns anos atrás, bastou o navio, que era o Evergrande, se não me engano, um navio chinês, bastou ele encalhar lá no canal de Suez para a gente ter ideia do impacto econômico negativo no mundo quando a gente fala de transporte comercial, né? Bastou ali ele encalhar. Agora, você imagina, e olha que o canal de Suez aí tem toda uma tecnologia própria, enfim, embora ele também seja muito estreito, mas é outro gargalo estratégico dentro do comércio internacional. É um choke point na linguagem das relações internacionais. No caso do Estreito de Hormuz, outro choke point, também um gargalo estratégico, é ainda mais fácil, quer dizer, qualquer operação ali iraniana é capaz de bloquear o Estreito de Hormuz. Professor, trazendo a informação aqui, né, nosso papel de jornalismo, de acordo com a CNN Internacional, a parte mais próxima, né, do estreito tem 39 quilômetros de largura, mais ou menos o que o senhor vinha falando, entre mais ou menos 40, por aí. Professor, eu também só trago ainda um questionamento, ainda a respeito desse possível fechamento, que é sobre o impacto para os próprios iranianos. Pode acontecer algo de imediato para a nação iraniana a partir do fechamento? Olha, o Irã, uma das economias do Irã, o Irã se baseia muito na exportação de petróleo, né? Uhum. E como eu disse, o seu grande parceiro econômico, que importa de fato bastante petróleo do Irã, é a China. Com certeza, dependendo do tempo que durar esse bloqueio, a própria população pode sofrer também. Por quê? Por questões econômicas próprias, né? A economia iraniana é muito baseada na exportação de petróleo. E acredito, só que entendo aí que talvez esse bloqueio, se ele ocorrer, não deva durar muito tempo, porque Estados Unidos e outras potências devem se unir visando aí o desbloqueio do Estreito de Hormuz. Com certeza os Estados Unidos devem atuar e talvez outras potências regionais, tais como, por exemplo, a própria Arábia Saudita e outros países, podem entrar em ação ali para realizar o desbloqueio. Então, se esse bloqueio acontecer, acho muito difícil que ele dure por muito tempo. Só que o problema aí, do ponto de vista econômico, internacional, não vai ser a duração, mas sim a intensidade do impacto, né? A intensidade do impacto econômico. Veja, mesmo com anúncios, muitas vezes já há aí um impacto na subida do preço do petróleo. Mas como você bem acabou de dizer, você consultou aí as bolsas asiáticas, por exemplo, e não está caindo, né? Pelo visto, ainda está positivo. Mesmo com a aprovação por parte do parlamento iraniano de fechar o Estreito de Hormuz. Então, a gente deve acompanhar. Não sei qual o tipo de informação que talvez os traders internacionais possam ter, mas quando você olha para a Bolsa, por exemplo, e aí a gente sempre fica na dúvida, será que se a bolsa está caindo ou se ela está subindo, será que é um sinal ou algum tipo de informação do que pode acontecer geopoliticamente, né? Eu entendo que não necessariamente, tá? Então, vamos aí acompanhar os próximos passos
de olho aí no Irã, se vai ou não haver esse bloqueio. Acredito que as seguradoras e os grandes investidores, bem como os grandes gestores de ativos no mundo inteiro, devem estar bem apreensivos com relação a isso, principalmente quando se trata da commodity petróleo, né?